Olá, hoje meu grupo vai falar um pouquinho sobre reabilitação clínica na fisioterapia veterinária. O grupo é composto por mim, Stephanie, Bruna Dalpra, Emerson Alex, Gabriel Borges e Yasmin Duarte. Bom, a fisioterapia e a reabilitação, apesar de diferentes, elas atuam em conjunto visando a recuperação do animal. Na fisioterapia, a gente tem a busca para proporcionar uma cicatrização, recuperação dos tecidos, utilizando máquinas apropriadas e também técnicas terapêuticas. Já a reabilitação, ela foca na reeducação dos movimentos do animal, e isso pode fazer com que os efeitos colaterais possam ser amenizados ou até mesmo evitados. Para todos os objetivos e indicações que a fisioterapia e a reabilitação animal possuem, existem diversas técnicas que podem ser empregadas no tratamento dos pacientes, conforme a necessidade e particularidade de cada um. Então, para dar início ao tratamento de forma adequada a cada paciente, é preciso que a gente realize, então, uma anamnese muito bem detalhada e fazer um exame físico bastante criterioso, sendo assim entender a queixa principal, qual a sintomatologia que o animal apresenta e como se deu a evolução do quadro clínico. É de extrema importância tudo isso para a gente poder chegar no diagnóstico e constituir um plano de tratamento. Em alguns casos, para se ter certeza do diagnóstico, é preciso recorrer a exames complementares, como, por exemplo, a radiografia, ou mesmo exames ainda mais específicos, como a tomografia axial computadorizada, a ressonância magnética, tudo isso para permitir uma avaliação muito mais precisa do real quadro do paciente. E é importante ressaltar nesse ponto que nunca se deve iniciar um tratamento ao paciente sem possuir um diagnóstico clínico final. Para a gente conseguir definir qual é a melhor técnica de reabilitação que a gente vai usar nesse paciente, a gente tem que fazer uma medição de circunferência do membro, estimativa de massa muscular, pontuação de edema e contusão, gonometria, avaliação de incapacidade com tempo parado ou caminhada e também a pontuação de avaliação de dor. Existem diversos motivos para se internar o paciente, seja porque ele precisa de um aparelho respiratório, ou porque está com uma sonda uretral, nasogástrica, esofágica, ou às vezes porque é necessária a administração de medicamentos, ou então a monitoração dos parâmetros. E como consequência do internamento prolongado, a gente tem essa redução das atividades musculares. Essa redução das atividades pode provocar um agravamento do quadro clínico do paciente, e em estudos humanos, observaram que após 7 dias de internação, obteve-se aí uma diminuição de 30% da força muscular, com um adicional de 20% a cada semana, e com os animais é a mesma coisa. Ainda como consequências do internamento prolongado, a gente pode ter a síndrome do imobilismo, que é definida como a redução da capacidade funcional dos sistemas osteomusculares, tecido conjuntivo e articular, sistema respiratório, metabólico e gastrointestinal. Ou seja, animais internados por períodos superiores a 7 dias têm uma maior probabilidade de desenvolver essa síndrome. A gente tem também a perda da força muscular, que foi aquilo que eu comentei anteriormente, que após 7 dias a gente obtém aí uma baixa de 30% na força muscular, com um adicional de 20% a cada semana. Inflamação sistêmica, que é causada pela imobilização prolongada, que desencadeia uma série de respostas inflamatórias envolvendo músculos e nervos, podendo culminar com neuropatias periféricas e, consequentemente, dificuldade locomotora. Atrofia muscular, porque o desuso dos membros e da musculatura gera declínio nas fibras musculares, agravando o quadro de perda de força e tônus muscular e também dificultando a recuperação das funções locomotoras. Escaras de decúbito, que também são conhecidas como feridas ou úlceras de pressão, são lesões de pele causadas pela longa permanência na mesma posição, afetando regiões ali de maior contato da pele com ossos, que geralmente ficam mais salientes devido a fatores nutricionais e atrofia por desuso. Essa pressão inibe a circulação da região, levando à hipóxia tecidual, que é a falta de oxigênio na pele, e, consequentemente, isso pode levar à necrose. As escaras de decúbito são de difícil tratamento, então é muito melhor a gente prevenir do que tratar, e o tratamento pode levar aí meses para a recuperação completa, além de representarem também um risco de contaminação por serem portas de entrada para micro-organismos. Contraturas musculares que levam à perda da amplitude do movimento articular e também encurtamento de tendões e músculos. A diminuição da capacidade respiratória, porque o declínio das atividades resulta em perda do volume de inspiração e expiração, diminuição nas trocas gasosas, além do aumento na predisposição da formação de trombos, devido à estase venosa. Benefícios da reabilitação com fisioterapia. Bom, um dos benefícios é a melhora da circulação, que eu tenho um aumento do recrutamento de células sanguíneas para o local da lesão, onde eu estou fazendo os estímulos. Eu tenho a eletroestimulação, eu tenho a melhoria da massa muscular de áreas que já estão atrofiadas por desuso.
é também indicada no pós-cirúrgico, então é bastante benéfico no pós-cirúrgico, evita escaras, a massagem evita o estresse do animal, diminui o estresse do animal, que fica no ambiente da clínica que é estressante, e tenho a imobilização. Eu também tenho manutenção ou melhora da amplitude de movimento articular. Eu tenho que evitar dor de distensão, de extensão nesse caso. Evita fibrose, quebra de tecido cicatricial e evita contraturas. Também tenho a manutenção da massa muscular daquele animal que não está mais conseguindo apoiar o membro, eu consigo fazer uma estimulação para que ele não perca essa massa muscular e que acabe levando ao desuso, que ele tenha mais fraqueza. Os exercícios em isometria, eu tenho a eletroestimulação, que é o estímulo pela contração e relaxamento. Eu também tenho uma melhora na capacidade respiratória do animal, porque ele acaba fazendo um esforço que leva a um recrutamento maior de ar e um exercício mesmo desse animal. Melhora os movimentos cardiocirculatórios, é indicado para pacientes que usam ventilação mecânica e é bom para inspiração e expiração. Eu tenho diminuição da dor e da inflamação no caso do uso da magnetoterapia. Eu posso ter uma redução dessa inflamação, da dor, do edema. Tem efeito analgésico, um pouco prolongado, mas não dura mais que um dia. Eu tenho a laser terapia, que é indicado para recuperação de feridas, e eles são anti-inflamatórios físicos. Também posso ter um aumento da densidade óssea por meio de estímulos repetitivos em uma determinada região. Eu posso estimular o recrutamento de células ósseas para aumentar a calcificação do local. Outros métodos que aumentam a calcificação do local é a laser terapia e o ultrassom terapêutico. Bom, quando se deve iniciar a reabilitação? Ela é reeducação dos movimentos e ela deve se iniciar após o cirúrgico. Todo paciente internado com previsão de prazo para alta superior a 7 dias pode dar início precocemente às sessões de fisioterapia. E essa instituição precoce, logo após a cirurgia, ela é indicada. A gente pode fazer estimulação daqueles membros, não no local da incisão cirúrgica, mas a gente pode fazer estimulação dos membros que não estão em uso, para manter a massa muscular, e ela evita as escaras por decúbito, a atrofia desse membro em si. E quando eu tenho indicação para fisioterapia? No caso, em pacientes oncológicos, onde teve uma cirurgia muito invasiva, que acabou levando à perda de massa muscular por desuso de um membro do animal, para pacientes ortopédicos, para recuperar a mobilidade após determinada cirurgia. No caso de fraturas ósseas, é bastante indicado, porque eu tenho a resolução da fratura e eu tenho que ter o estímulo desse membro para que ele ganhe mais massa muscular e o animal continue usando. Também é indicado para politraumatizados, para pacientes renais, cardíacos, sem muita intensidade. A fisioterapia não deve ser muito intensa. Hepatopatas, endócrinos e internados para estabilização. Irei falar sobre os cuidados gerais de enfermagem. É interessante ter um bom cuidado geral de enfermagem, porque vai ser um componente bastante importante para qualquer regime de reabilitação. E quais são os principais cuidados que nós podemos ter? É fazer o uso do piso dessuizado nos animais que estão fracos e debilitados, porque esse piso vai fornecer um apoio firme
durante as caminhadas assistidas e na realização das posturas, fazer a trocagem da roupa de cama de forma regular e frequente, a fim de evitar as complicações relacionadas à queimadura pela urina e do acúmulo de sujidades, fazer o uso do suporte reclinado nos animais que não conseguem mais andar, para poder facilitar a movimentação de ar nesses pacientes, colocar as almofadas absorvíveis descartáveis nos pontos que são mais propensos a ter úlceras de decúbito e também fazer a trocagem de decúbito desses pacientes a cada 2 horas para poder trazer um pouco de conforto para esses animais e evitar a formação de úlcera de decúbito. Agora, nós vamos falar sobre as técnicas específicas de tratamento. A primeira técnica que nós vamos abordar é do posicionamento, que vai fazer o uso da posição corporal como uma técnica específica de tratamento. E quais os benefícios de utilizar essa técnica? Vai ser de otimizar o transporte de oxigênio, prevenir a telectasia, melhorar o conforto do paciente, melhorar o edema do membro dependente e prevenir a formação de úlceras de decúbito. E nessa imagem está mostrando o posicionamento de um cão em decúbito external com graves contusões pulmonares e fraturas pélvicas. A outra técnica que nós podemos usar são as técnicas de drenagem postural torácica, que vai usar a posição do corpo do animal para promover a remoção de secreções traqueobrônquicas em animais com doença pulmonar. E como isso acontece? Nós devemos posicionar o animal de forma que os brônquios segmentais devem ficar de forma vertical ao pulmão afetado, permitindo assim a drenagem de secreções para as vias aéreas maiores. As indicações são para pneumonia, abscesso do lobo pulmonar, contusões pulmonares e atelectasia por decúbito prolongado, ventilação mecânica e fraqueza generalizada ou comprometimento neurológico. Outra opção que pode ser utilizada é a técnica de percussão torácica e vibração, que consiste em métodos manuais e mecânicos com o objetivo de facilitar a remoção das secreções das vias aéreas ao transmitir uma onda de energia através da parede torácica. A técnica de percussão torácica é geralmente executada manualmente, com as mãos em forma de concha, aplicando batidas na parede torácica sobre a área específica do pulmão afetada. É mais importante realizar a técnica corretamente e posicionar-se adequadamente sobre o segmento pulmonar comprometido do que aplicar uma quantidade excessiva de força. É importante focar apenas no lobo afetado durante o tratamento, pois a percussão pode levar à atelectasia mesmo quando executada corretamente. A vibração pode ser realizada de forma manual ou mecânica, consistindo em vibrar ou pulsar a parede torácica durante a expiração. No caso da vibração expiratória manual, o procedimento é realizado com o animal em decúbito lateral e envolve agitar rapidamente a cavidade torácica utilizando mãos e braços firmes. Geralmente, cada sessão de percussão torácica tem duração de 3 a 4 minutos, seguida de vibração nas 4 a 6 expirações subsequentes. Recomenda-se realizar de 3 a 4 ciclos de terapia de percussão-vibração torácica após cada sessão de drenagem postural. Existem algumas contraindicações, como a instabilidade hemodinâmica, miocardite traumática, tórax instável, fraturas de costela, doença do espaço pleural, trombocitopenia, feridas abertas, dor e tumores pulmonares ou torácicos. A sucção é um procedimento realizado para remover secreções das vias aéreas centrais e estimular a tosse nos animais.
A técnica de sucção é frequentemente realizada em animais que apresentam acúmulo de secreções nas vias respiratórias, como aqueles que sofrem de doenças respiratórias, pneumonia ou que estão em estado pós-cirúrgico. O objetivo principal é garantir a ventilação adequada dos pulmões e melhorar a função respiratória. Para realizar a sucção, é utilizado um tubo endotraqueal ou a traqueostomia, dependendo da localização da obstrução. O tubo é inserido nas vias aéreas do animal e um dispositivo de sucção é conectado ao tubo para extrair as secreções acumuladas. O procedimento é realizado com cuidado para evitar lesões nas vias respiratórias e garantir a eficácia da remoção das secreções. A sucção é realizada de forma controlada, aplicando pressão negativa para extrair as secreções das vias aéreas. Além da remoção das secreções, a sucção também pode estimular a tosse, auxiliando no transporte mucociliar e na eliminação de secreções mais profundas. A mobilização é uma parte essencial da terapia de movimento que tem como objetivo prevenir a incapacidade e retardar o início dos processos degenerativos. A mobilização engloba diferentes técnicas e abordagens terapêuticas para promover a amplitude de movimento nas articulações e facilitar o movimento normal do animal. Existem duas formas principais de mobilização: a mobilização ativa e passiva. A mobilização ativa envolve o animal realizando movimentos por conta própria, com ou sem auxílio, por exemplo, exercícios de alongamento, fortalecimento muscular e atividades que incentivem o animal a se mover, como andar, correr, subir escadas. Esses exercícios são projetados para melhorar a flexibilidade, força e coordenação do animal. Por outro lado, a mobilização passiva é realizada com o auxílio do terapeuta ou com o uso de equipamentos especiais. Durante a mobilização passiva, o terapeuta movimenta passivamente as articulações do animal, proporcionando movimentos suaves e controlados. Isso ajuda a melhorar a amplitude de movimento, relaxar os músculos e estimular a circulação sanguínea local. Além disso, a mobilização pode incluir técnicas de assistência ao ficar em pé e caminhar. Por exemplo, ajudar o animal a se levantar com o uso de cintas ou suportes, fornecer estímulos adequados para estimular o equilíbrio e a coordenação durante a caminhada. A mobilização ela é realizada de forma individualizada, levando em consideração a condição física, o diagnóstico e as necessidades específicas de cada animal. É importante que seja realizada por um profissional treinado que possua conhecimento adequado sobre a anatomia e fisiologia dos animais, além de técnicas corretas de mobilização. Essa técnica é uma ferramenta valiosa no tratamento de condições musculoesqueléticas em animais, ajudando a manter a função normal das articulações, melhorar a amplitude de movimento e proporcionar maior qualidade de vida aos pacientes. Bom, a amplitude de movimento consiste em um movimento terapêutico sobre uma articulação para manter a integridade do tendão, do ligamento, da cartilagem, da articulação e do músculo. Pode ser passivo, ativo assistido, ativo restritivo ou ativo por natureza. A amplitude do movimento é frequentemente combinado com alongamento para alongar o tecido encurtado e diminuir a rigidez muscular. Os efeitos crônicos do alongamento incluem a adição de sarcômeros à massa muscular em músculos descondicionados. Eu não posso provocar também uma dor de distensão e flexão. A amplitude de movimento deve ser realizada de 10 a 15 movimentos por membro e é bastante realizado em contraturas. No caso de ficar de pé facilitado em andar assistido, o estímulo do exercício intenso estimula a produção de citocinas nos miócitos, aumenta a circulação e drenagem linfática do local. Em níveis mais baixos a moderados de exercício, tem efeitos diferentes nos doentes críticos e podem melhorar o fluxo sanguíneo para os músculos, articulações, inibe alterações observadas na atrofia por desuso e não tem um aumento significativo das citocinas nesse caso. A hidroterapia também pode ser associada e a massagem
e diminui o linfedema e o inchaço. No caso da massagem, ela é um dos melhores métodos porque eu tenho um baixo custo, ela pode ser realizada no pós-operatório do animal, que fica mais estressado por causa das luzes, da clínica, por causa da movimentação e os sons do local. A massagem pode ser muito boa para a diminuição desse estresse. Ela aumenta a circulação do local, sedação nervosa, reduz os espasmos musculares e a atenuação do edema. Ela também promove uma quebra do tecido cicatricial, se feito com uma constância por um período longo de tempo, e ela é bastante indicada na redução do estresse. Estimulação elétrica é uma ferramenta valiosa na reabilitação clínica veterinária. É indicado em casos de imobilização prolongada devido a doença sistêmica ou comprometimento neurológico, além de ser utilizado na prevenção da atrofia muscular por desuso, melhora do desempenho dos membros, aumento da força muscular, redução da dor, edema e melhoria do fluxo sanguíneo. É utilizado um dispositivo de estimulação com gerador de pulsos e eletrodos para criar contração artificial. São necessários ajustes dos parâmetros como amplitude, frequência, comprimento do pulso para o conforto do paciente e para promover a recuperação funcional e reeducação muscular após imobilização prolongada. Aqui nessa imagem nós podemos ver a estimulação neuromuscular em cão com atrofia muscular decorrente de embolia fibrocartilaginosa. Podemos observar que o eletrodo foi colocado na mão do reabilitador para facilitar o posicionamento da almofada e direcionar o impulso elétrico. Aqui nessa imagem a gente pode ver o manejo multimodal da dor em um amputado pós-operatório de membro posterior devido a osteosarcoma. Foram realizados massagem, compressas de gelo, ortostatismo assistido, caminhada facilitada e intervenção farmacêutica nesse paciente para reduzir a dor pós-operatória e controlar a depressão e recuperar a função ambulatorial. Tratamento adjuvante da dor. A avaliação da dor em pacientes veterinários gravemente doentes, ela pode apresentar desafios, pois sinais comportamentais de dor podem não ser evidentes. Além disso, parâmetros fisiológicos podem ser mascarados ou exacerbados pela doença primária ou terapia, sendo necessário a realização desse tratamento adjuvante da dor em pacientes com doenças sistêmicas e oncológicas, pois isso vai beneficiá-los no manejo eficaz da dor. A reabilitação ela desempenha um papel de suporte, sendo utilizada na redução da ansiedade, estresse e distúrbios hormonais metabólicos, fazendo com que a fisioterapia seja parte de um programa multidisciplinar de controle da dor, utilizando opções complementares, como acupuntura, técnicas mente-corpo e massoterapia. Pode-se observar que o alívio, quando utilizado no tratamento convencional, não é suficiente ou causa efeitos colaterais indesejáveis. Com isso, a reabilitação, incluindo a massagem terapêutica, está associada a melhorias substanciais nos sintomas dos pacientes com câncer e proporciona alívio da dor e melhoria na qualidade de vida desses pacientes. Bom, outro método utilizado é o ultrassom terapêutico, e os efeitos dele são divididos em térmicos e efeitos não térmicos. No caso dos térmicos, eu tenho o aumento da atividade enzimática, eu tenho uma condução do estímulo nervoso, redução do limiar de dor e redução dos espasmos na musculatura. E os efeitos não térmicos resultam de vibração das ondas acústicas que provocam compressão e rarefação. Isso pode ocasionar um aumento da deposição de colágeno, proliferação de fibroblastos, angiogênese. Eu tenho também alteração na permeabilidade da membrana aos íons de cálcio, liberação de histamina. E o modo contínuo do ultrassom ocasiona um efeito térmico, indicado no tratamento de processos crônicos ou pós-operatório, que demorou bastante, que é o pós-operatório tardio. E o modo pulsado pode me permitir um resfriamento, que são os efeitos não térmicos, que
limita o efeito térmico e minimiza. É indicado para o tratamento de processos mais agudos, subagudos ou pós-operatórios, no caso, os mais recentes, os imediatos. Ele pode ser utilizado para tratamento de tendinite, é recomendado para diversos problemas, como a contratura articular, cicatrização das feridas, consolidação óssea, dor, espasmos musculares e principalmente dor crônica. Ela deve ser evitada nos olhos, gânglios cervicais, ouvido, coração. Para animais gestantes também a gente não pode utilizar esse método. Feridas contaminadas ou neoplasias. Falando um pouco sobre a hidroterapia, que é uma terapia que utiliza a água em diversas formas e diferentes níveis com fins terapêuticos. As suas principais indicações são para displasia de cotovelo e quadril, luxação de patela, condições degenerativas como a osteoartrite, casos pré e pós-cirúrgicos como incisão de cabeça e colo femoral, condições neurológicas como mielopatia degenerativa, em casos de lesões de tecido mole, como tendinite, e tratamento para a obesidade. Falando um pouco sobre a laserterapia, que é um tratamento com luz laser de baixa potência que tem a função de bioestimular as células danificadas do nosso corpo para a reparação de tecidos. As suas indicações são para lesões de tecidos moles, feridas, doenças do disco intervertebral, osteoartrite, problemas dermatológicos, dor aguda, crônica e pós-cirúrgica. A ozonioterapia consiste no uso terapêutico do ozônio, uma variante do oxigênio, e é considerada uma abordagem terapêutica alternativa. E essa terapia é indicada para animais com afecções dermatológicas, para cicatrização de lesões, escaras, úlceras, lesões pós-operatórias, afecções oftalmológicas e neurológicas e pacientes geriátricos. A magnetoterapia é uma modalidade terapêutica que emprega campos magnéticos com propósitos terapêuticos, e suas indicações são fraturas, tendinites, periostites, prevenção de perda óssea com membro imobilizado, dor generalizada, baixo fluxo circulatório, doenças degenerativas musculoesqueléticas, osteoartrite e artroses. Acupuntura. Algumas indicações são recuperação motora, analgesia, regulação da imunidade, regulação de funções orgânicas do corpo, melhora de funções mentais e endócrinas, ativação de processos regenerativos, desordens neurológicas, desordens musculoesqueléticas como paralisias e paresias por patologias de disco intervertebral, espondilites, desordens reprodutivas, desordens urinárias como nefrites, citites, uretrites, urolitíase e alterações na micção, desordens gastrointestinais. Sequelas de infecções virais como cinomose e doenças autoimunes, problemas cicatriciais e de regeneração tecidual como úlceras em pele, fraturas ósseas e injúrias musculares. Considerações finais. A reabilitação clínica é um complemento aos tratamentos tradicionais, trazendo inúmeros benefícios, como o aumento da confiança e autoestima dos animais. No entanto, há a necessidade de individualização do tratamento de acordo com as necessidades de cada animal, e é importante também o engajamento do tutor do animal no processo de reabilitação. É necessário o reconhecimento da reabilitação como uma área promissora e em constante evolução na medicina veterinária. Normalmente são utilizadas equipes multidisciplinares com a colaboração com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, acupunturistas e outros profissionais, e a importância da comunicação e trabalho em equipe para o sucesso do tratamento.